Meus amigos, mais um dia aí de resumão do Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Acabou de terminar Real Madrid Al Hilal, eu acabei de assistir. Como vocês sabem, eu tô tentando passar pra vocês um resumão do dia. Então, eu sempre resumo a partir do último jogo que eu vi, desde que eu gravei o vídeo passado até o jogo que eu vi até o momento. No último vídeo eu terminei em Fluminense e Borussia Dortmund, então hoje eu vou continuar daquele jogo pra cá, tá? Ontem ainda, depois de Fluminense e Borussia, teve River Plate e Urawa Reds. Acho que é só Urawa Reds ou é Urawa Reds alguma coisa, né? Urawa, vou chamar só de Urawa. Do Japão. Cara, eu assisti apenas o segundo tempo, porque eu estava em gravação, né? Eu estava gravando meu resumo do jogo do Fluminense e Borussia Dortmund. Então eu não consegui ver o primeiro tempo. Quando eu cheguei para assistir já estava 2-0. E assim, não tenho muito o que comentar sobre esse jogo, né? Foi gol de Facundo Colidio, Sebastian Driussi e o Meza, né? E do lado de lá Yusuke Matsuo. Ok? Bom, o pouco que eu vi desse jogo aqui, eu vi o River dando muito espaço pro Urawa, né? E os japoneses, né? O time japonês muito rápido. E um pênalti bobo aqui cometido, não sei por quem, aqui não fala quem cometeu os pênaltis, né, na estatística, que eu tô vendo pela estatística do Google. Provavelmente se eu for em um outro site eu veja melhor as estatísticas, mas um pênalti bobo, tá, foi um pênalti bem ridículo, cometido lá, e tava 2-0 ainda, e o Yusuke Matsu, lá do Matsuo, acho que se pronuncia, do Urawa Reds, fez o gol. Então depois, os japoneses foram muito pra cima, foram bem pra cima pra tentar um embate. E o futebol é isso, né? Quando você tá pior, às vezes você vai e faz o gol. O River mata o jogo fazendo 3-1 em cima do Urawa. Nada do que a gente não esperava. Mais tarde teve Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns, cara. O jogo foi adiado, era pra ter começado às 7, acho que acabou começando às 8 por conta de condições climáticas lá em Orlando, né? Infelizmente é normal nos Estados Unidos. Eu já peço desculpas, tá? Pelas fungadas, também pelas possíveis tosses, porque eu tô meio resfriado. Esse tempo maluco mata nós, né? Esse eu vi, cara, e foi um bom jogo, mano. O jogo, apesar de ter sido só 1-0, foi um jogo like. Na verdade, não foi like. O primeiro tempo, me mandando mensagem aqui pro pessoal. O primeiro tempo foi um domínio total do Mamelodi, tá? Aqui, inclusive, eles são muito inspirados pelo Brasil. Não é à toa que eles usam as cores da nossa bandeira, e o apelido deles é os The Brazilians, né? Muito maneiro, gostei muito de ver. Primeiro tempo, eles dominaram muito. Deixa eu ver o nome do centroavante do carinha, do Sundowns aqui. Deixa eu ver o nome do carinha. Reiners, né? Muito bom jogador, cara. Gostei. Aqui, pra falar a verdade, eu não sei se é fácil tirar jogadores lá do Mamelodi, dos clubes da África do Sul. Mas muitos jogadores aqui facilmente jogariam nos clubes brasileiros, tá? Seriam titulares em clubes brasileiros. O próprio centroavante Reiners, ele teve que fazer 3 gols pra valer ele meteu a mão na bola, o outro valeu, não, o segundo valeu, e o terceiro ele tava impedido. Teve que fazer 3 gols aí pra valer 1. Mas muitos jogadores caberiam no futebol brasileiro. Esse Lucas Ribeiro, camisa 10, bom jogador também. O lateral direito, acho que é esse Lunga aqui, muito bom também. Jogadores de muito fôlego, sabe? Muita imposição física, que é o que eu esperava de um clube da África do Sul, né? Eu acho que fica aí talvez um alerta aí para os clubes brasileiros para buscar jogadores lá, porque que a gente sabe, né? O futebol é ganho no físico, e esses caras têm físico. Eles estão em fim de temporada, tá? Se eu não me engano, assim como os europeus, eles estão em fim de temporada, mas a gente vê uma Mamelodi com mais gás do que os europeus. Então, a gente vê que, inclusive, não são nem jogadores jovens também, né? Se eu não me engano, esse Lunga aqui, que é o lateral direito deles, que perdeu a bola. Eu lembro de um lance que ele perdeu a bola no meio campo, ele correu o campo inteiro para buscar a bola e buscou, né? E conseguiu impedir o jogador adversário. Ele tem 30 anos, 30 ou mais, então um baita de um fôlego que esses caras do Mamelodi têm. E sim, eles cansaram no segundo tempo, e por isso o jogo ficou mais parelho, né? O Sun conseguiu atacar mais. Eu nunca achei na minha vida que eu ia assistir um jogo entre o Sun da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Nunca achei que eu ia ver isso, e que ia gostar do jogo, foi um jogo maneiro. E é isso que a Copa do Mundo de Clubes faz com a gente, em Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns. Depois teve Manchester City e Wydad Casablanca. É o Wydad Casablanca mesmo? Acho que é o Wydad Casablanca, se eu não me engano. Não dá pra eu ver
exatamente o nome do time. Vou chamar só o Wydad, que é o que tá aparecendo aqui. Porque eu sei que tem o Wydad Casablanca. Eu não sei se esse aqui é o Wydad Casablanca, né? Me digam aí nos comentários. Esse jogo eu não vi, que é o jogo da 1 hora. Quando tem jogo da 1 hora durante a semana, é difícil, é embaçado ver, porque eu vou estar no trabalho, né? Inclusive amanhã tem Palmeiras e Al-Ahly, eu vou acabar não vendo. E também o jogo das 11 também vou acabar não vendo. Se não me engano vai ter Botafogo e PSG, eu vou acabar não vendo, infelizmente. Mas aqui teve City e Wydad. O Foden fez um gol logo aos 2 minutos. E aos 42 o Jeremy Doku fez um gol. Não vi nenhum dos dois porque eu não assisti o jogo. Eu vi só o finalzinho, que foi basicamente, eu vi apenas a expulsão do Rico Lewis. E aqui, né, acredito também que o City jogou de freio de mão puxado aqui contra o Wydad. O Wydad, ele tem alguns jogadores que vieram no futebol brasileiro que até nem entraram. Eu lembro do Pedrinho, né? Cadê? Se eu acho que é o Pedro Henrique de Assis, que era do Corinthians, né? Então tem alguns jogadores, acho que até mais aqui, que nem entraram, né, em campo. Não tenho muito o que falar. Agora, o jogo que eu quero falar é Real Madrid e Al Hilal, que acabou de acabar. Meio redundante, mas acabou de acabar. Ah, esqueci, né? Esqueci do jogo de ontem. Antes de falar de Real Madrid e Al Hilal, teve um jogo de ontem à noite. Acabei esquecendo de falar. Monterrey e Inter de Milão. Cara, Sérgio Ramos é monstruoso, tá? Também não vi esse jogo, vi os melhores momentos e vi muita gente elogiando o zagueiro espanhol. É um baita do jogador. Ele teve a melhor nota aqui do time. Não à toa ele foi eleito o craque do jogo, com uma baita partida, uma partida bem sólida defensivamente. E também o autor do gol tinha que ser o Sérgio Ramos. Ouso dizer aqui que o Sérgio Ramos, de todos os jogadores, incluindo da própria Inter, é o mais famoso de todos. Então teve muita mídia em torno desse jogo, muito por causa do Sérgio Ramos. E aí eu tenho que lembrar você, torcedor corintiano, que no começo do ano, que o Sérgio Ramos estava sendo especulado aqui no Corinthians, teve torcida que se movimentou nas redes sociais para protestar contra a vinda dele, alegando que o cara era muito velho. Agora toma Sérgio Ramos jogando o Mundial, fazendo gol contra a Inter de Milão, né? A gente perdeu de ter um zagueiraço como o Sérgio Ramos, porque ele queria vir, tudo bem que o salário era bem alto, mas pra quem... eu prefiro pagar 6 no Sérgio Ramos do que no Memphis Depay. Não tô criticando o Memphis, mas o Sérgio Ramos acho que seria mais importante pro jogo do que o Memphis, né? E o Inter de Milão ainda chegou a empatar. O Monterrey abriu o placar, tá? E a Inter de Milão empatou com o Lautaro Martinez, se eu não me engano, o artilheiro do time. Ainda teve mais um gol que foi anulado. Outro gol do Lautaro Martinez também, se eu não me engano. Outro gol anulado. O jogo terminou 1-1. Agora a gente vai falar de Real Madrid e Al Hilal. Agora, finalmente, que meus amigos, eu preciso falar pra vocês que esse elenco a gente subestima demais os clubes da Arábia Saudita, tá? E se tem um clube que não se pode subestimar de forma alguma é o Al Hilal. Ele provavelmente tem o maior orçamento lá da Arábia Saudita. Deve ter o elenco mais caro fora da Europa. E cara, esse time aqui jogaria fácil lá na Europa, tá? Essa escalação, esses carinhas aqui, jogaria fácil na Europa. Não tô dizendo que seria campeão, ganharia uma Champions, mas não faria feio na Europa. É isso que eu tô querendo dizer. Mano, ó, eu vou só passar a escalação do Al Hilal, tá? Esse merece. Bona no gol. Ah, esse zagueiro eu não conheço. Hassan Tambati, não conheço. Mas o Koulibaly do lado dele, Renan Lodge, João Cancelo, Rubem Neves, esse Nasser o Milinkovic, o Aldassone, não sei como é que fala esse nome, o Malcolm e o Marcos Leonardo. Esse Aldassone, se eu não me engano, é ele que é tipo um ídolo, né, lá do time, se eu não me engano. Esse Aldassone é um ídolo lá do time. E cara, o Al Hilal ele foi com tudo pra cima, sem medo nenhum, cara. Eles triangulando, envolvendo o Real Madrid. Em vários momentos o Real Madrid não via a cor da bola. O Al Hilal sempre tocando aquele resquício, o resquício de que era o Jorge Jesus, né, no comando do Al Hilal. Porque lembra muito o que ele fez no Flamengo. Jogadores aglomerados. Eu sei, não é o Jorge Jesus lá, mas é o Inzaghi, né, que tá lá, que treinava a Inter de Milão. Aliás, que chegou na final aí da Champions. Acredito que ele chegou lá, não quis mudar o que o Jorge Jesus fez. Então a gente pode ver um Al Hilal jogando muito parecido com o que o Flamengo de 2019 jogou. Muitos jogadores aglomerados em volta da bola, muito troca de passes rápidos, toques rápidos, né, triangulações, que fez com que o Real Madrid chegasse poucas vezes a tocar na bola, cara. Bom, tive que dar uma pausa aí pra diminuir a barulheira aqui. Agora voltei, vamos continuar falando do jogo, tá? Então, esse elenco do Al Hilal é muito bom, cara. Como eu falei,
não é um elenco assim que se você colocar esses caras na Europa que seria campeão da Champions, não acho. Mas não faria feio não, cara. Como eu disse, o Al Hilal foi pra cima sem medo. Ah, cara, muito da hora ver as torcidas, porque esse foi um dos jogos, acho que mais lotados até o momento. Acho que foi o melhor público dessa Copa do Mundo de clubes até o momento. Muitos torcedores do Real Madrid. Real Madrid realmente é mundial, muita gente do mundo inteiro torcendo pro Real Madrid, mas os sauditas não fizeram feio. Acho que eles saem satisfeitos do que o time fez hoje. Chegou até um gol do Renan Lodge, que foi anulado por impedimento, bem anulado inclusive. Enquanto o Real Hilal estava... É difícil, Al Hilal, virou um árabe mesmo. Enquanto o Al Hilal estava melhor no jogo, indo pra cima, aí a gente teve uma aula de contra-ataque do Real Madrid. Esse zagueiro novo aqui do Real Madrid, eu tenho que falar sobre as estreias, tá? Hausen, né, que é esse zagueiro que estreou, e o Alexander Arnold. O Arnold foi uma estreia meio modesta, né, não tenho muito o que falar dele. Teve esse Gonzalo Garcia de centroavante, que não fez uma boa partida, apesar de ter feito gol. Eu não sei se ele é da base, não sei de onde. Acho que ele é da base do Real Madrid, né? Mas o contra-ataque nasce com Hausen, que é esse zagueiro que tem um puta de um passe. É um zagueiro de estatura mais... né, ele é mais magrinho e tal, só que ele é bem alto. E ele tem um bom passe. Ele deu um passe, se eu não me engano, pro Valverde. O Valverde mandou um passe no Rodrigo. E o Rodrigo deu aquele passe de 3 dedos, que sabe aquele passe que vai cruzando lentamente em frente à área. E aí o Gonzalo Garcia bate meio mal, mas faz o gol e engana lá o Bono. Real Madrid 1-0, tá? Aí deixa eu ver em qual momento que sai o gol. Ainda no primeiro tempo, aos 41 minutos, o nosso querido Asensio faz borrada, puxa o Marcos Leonardo dentro da área, é pênalti. E o Rubem Neves, né, que vai lá e faz o gol. Tem que falar pra vocês que, cara, Rubem Neves jogou muito, uma baita partida do Rubem Neves. O Cancelo também jogou muito bem, o Renan Lodge jogou muito bem. E a gente teve o Malcom mais apagado, o Marcos Leonardo mais apagados. O Milinkovic Savic também jogou muito bem. O Cancelo, Neves, Savic e o Renan Lodge jogaram muita bola no jogo de hoje. Aí no segundo tempo o Real voltou melhor. Acredito que o Xabi Alonso tenha dado um chacoalhão nos caras. O Real jogou melhor, mas não efetivo. Acredito, vou ser sincero aqui com vocês, que se o Mbappé tivesse no time, o Mbappé teve febre, não foi nem pro banco. Se o Mbappé tivesse no time, o Real tinha ganho esse jogo, tá? Acredito eu que o Real tinha tido mais chances com o Mbappé. O Mbappé não perde gols fáceis, como alguns jogadores perdeu. Como o próprio Gonçalo perdeu alguns gols. Deu uma cabeçada aí que foi... Foi o Gonçalo? Acho que deu, né? Uma porrada que foi na trave. Depois ele jogou, deu uma cabeçada que o goleiro do Al Hilal defendeu. O Al Hilal, conforme foi fazendo... O time do Al Hilal, os titulares, os 11, muito bons. Conforme o Al Hilal foi substituindo, aí o nível caiu, né? Porque aí começou a entrar uns jogadores aí que não são no mesmo nível. E é normal, né? Com as substituições. Teve depois o Modric entrando no Real. Entrou o Brahim Dias também. O Vasquez, né? Que também tá de saída. O Güler entrou, o Arda Güler entrou. E entrou bem também no jogo. Mas, cara, o Real tava sem efetividade. Até que um jogador do Real sofre... Eu acho que foi o Fran Garcia. Sofre uma braçada dentro da área. O juiz de cara não ia marcar. Já tinha saído o Rodrigo, já tinha saído o Vini, o jogo já tava bem mexido já. O juiz não ia marcar, pra mim, cara, é pênalti. Todo lugar do campo, se você dá uma abraçada em alguém, é falta. Porque aqui dentro da área não seria, né? Aí o VAR chama e pênalti. E quem bate é o Valverde. E o Bono, é Bono, né? O nome do goleiro, defende, cara. Bonu, não sei como é que pronuncia. O cara defende o chute do Valverde. Tudo bem que o Valverde não bateu muito bem, bateu meio... Tipo assim, o goleiro, quando o Valverde bate na bola, na transmissão teve o replay mais lento, né? Quando o Valverde bate na bola, o goleiro meio que já desenhou pra onde que ele ia. E o Valverde ainda assim bateu no mesmo lado. Acho que não deu tempo do Valverde mudar o lado que ele ia bater. Só que ele ainda não bateu no canto, né? Ele bateu um pouco mais pro meio e aí ficou fácil pro Bono perder. Nada tira também o mérito do goleiro, que foi muito bem nessa defesa. E ainda teve... O jogo ainda foi mais disputado lá em cá. O Real Madrid tentou, o Al Hilal tentou, teve chances dos dois lados. O juiz demorou pra caramba pra terminar, porque ele tinha dado 7 minutos. E o jogo chegou a 9. Mas encerrou Real Madrid 1 e Al Hilal 1. Acho que assim, brasileiros que sim estão jogando muito bem, conseguiram bater de frente com alguns europeus. Vou dizer uma coisa pra vocês. Os europeus são adversários a ser batido? São. Mas o Al Hilal também, tá? O Al Hilal pra mim não deve
aos europeus. Tem um puta de um time, tem um puta de um elenco. E é um time que é pra se ficar de olho pra qualquer brasileiro, sul-americano que enfrente o Al Hilal aí mais pra frente, beleza? Esse foi aí o nosso resumão. Acho que vai dar tempo ainda de eu assistir o Pachuca e o Salzburg desde o começo. Eu quero ver como que vai ser esse jogo. Quero ver o Salzburg e um time do México medindo forças, beleza? Amanhã tem mais um resumão. Vou dizer pra vocês já que não vou conseguir assistir ao Al Juventus. Também não vou assistir Palmeiras e Al Ahly. Acho que vou sim assistir Inter Miami e Porto. Talvez eu assista Seattle Sounders e Atlético de Madrid. Infelizmente PSG e Botafogo eu não vou assistir. Mas acho que amanhã, depois de Inter Miami e Porto, eu já venho aqui fazer um vídeo pra vocês, beleza? Então é isso, deixa seu like, se inscreva obviamente, compartilha. Eu quero que esse canal cresça porque eu adoro falar sobre futebol. Então se eu puder falar sobre futebol e vocês estarem aqui comigo, melhor ainda, beleza? Valeu, falou e fui!